Olá, graça e paz. Estamos começando com mais um Conectados com Cristo, com a palavra de Deus para o seu coração. A leitura de hoje é no livro de Josué, capítulo 6, lá no versículo 20. Nós vamos meditar um pouquinho, que diz assim: Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas. De forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Essa é uma palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada e conta essa história verídica sobre quando Josué batalhava, guerreava com o exército para tomar a cidade de Jericó. E ele instrui todos os soldados, as pessoas que estavam na batalha com ele, que ao determinado momento que ele desse o toque, todos iriam cantar, tocar e gritar. Isso aconteceu. E quando eles fizeram isso, o muro caiu. E parece impossível que o muro de uma cidade daquela época, que era um muro tão forte, tão largo, parecido com uma fortaleza, venha cair diante de gritos. E quando a gente pensa nesse muro, como assim o muro daquela espessura venha cair diante de um grito? O nosso Deus estava nesse negócio, dessa guerra, nesse dia, nessa batalha. Se você convidar o Senhor para batalhas da sua vida, que você precisa vencer, esteja preparado para que o impossível de Deus alcance a sua vida. O impossível de Deus, por quê? Porque o impossível é para Deus. O impossível não é para o homem. O impossível é para Deus. Quando você pensa em algo que é impossível, geralmente a tendência da nossa fé é ir lá nos pés. Mas quando nós lembramos que o nosso Deus é o Deus do impossível, nós reanimamos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. E quando lemos essa palavra aqui de Josué 6:20, você renova a sua esperança no Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. É Ele que faz coisas que nós não conseguimos entender. As bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, muitas vezes, elas acontecem de uma maneira inexplicável aos olhos humanos, à lei humana, ao entendimento humano. Há coisas que são entendidas somente pela lógica de Deus. Por quê? Foge do nosso controle. É tão tamanha o grau da bênção, da vitória, da maneira com que as coisas se desenrolam, que não existe uma outra maneira a não ser declarar: isso era impossível para mim, mas foi possível a Deus. E essa é uma situação. Deus fez o impossível acontecer derrubando as muralhas de Jericó, com apenas um grito do seu povo, o povo de Israel. O Senhor fez isso para que eles pudessem tomar aquela cidade. Ou seja, nada para Deus é impossível. Creia nisso, tome posse disso. Não deixa a falta de fé roubar a sua bênção, roubar a sua vitória. Não espere da circunstância aquilo que só Deus pode te dar. Não apague da sua memória a fé que você tem no Deus que pode tornar o impossível possível. Ele pode tornar na sua vida, você crê, você toma posse. Ele pode fazer aquilo que o seu coração deseja, mesmo que para você se julgue impossível, mas para Deus não é. Essa é uma palavra para gerar esperança, fé no nosso coração. E para que a gente se levante para buscar o Senhor, porque Ele ainda tem muito mais para fazer na nossa vida. Deus, ele fez o impossível acontecer também lá na vida de José, lá no cárcere.
O Senhor tira José do cárcere para ser governador de toda a terra do Egito. Lá em Gênesis 41, 14 a 46. É uma história linda sobre a vida de José. Porque o Senhor tem toda a nossa história escrita. E Ele escreve como Ele quer. Lembrando que quando Ele escreve, Ele vai realizar aquilo que Ele já escreveu. Deus já deve ter escrito muito a história da sua vida, que você julga inacabada. Mas o Senhor vai dar um final alegre para esta história. O Senhor vai mudar o percurso da sua história. Você crê? O Senhor é o Deus que faz isso. Ele gera essa graça na sua vida para exaltar você, para cumprir a promessa dele sobre a sua vida. Todas as duas circunstâncias aqui eram infavoráveis, tanto no tempo lá, na época de Josué, nessa questão do muro de Jericó, quanto na história de José também, que José era chamado de sonhador. Os irmãos debochavam dele, porque o Senhor mostrava algo para ele e os irmãos não entendiam. Então, para José era impossível chegar onde ele chegou, se não fosse a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. E Deus vai enviar essa graça sobre a sua vida, a mão poderosa dele, o amor poderoso dele. Ele é o Deus cumpridor das promessas. Promessas impossíveis para Deus. Muitas vezes você pode ter recebido uma palavra. O Senhor usou alguém para falar com você e você disse, isso é impossível. Mas para Deus não é. Ele faz todas as coisas. O Deus do impossível, ele fez também abrir um caminho no meio do rio Jordão para o povo de Israel atravessar a pé e em terra seca. É uma palavra de poder para a gente acreditar aquilo que Deus pode fazer. Ele é fiel. Quando você lê lá em Josué 3, 14 e 17, vai falar sobre isso. E Deus converte os rios e o mar em terra seca. Ele também transforma a terra seca em manancial de águas. Salmo 66, 6. É uma palavra especial para o nosso coração. O Senhor está dizendo, creia, não existe absolutamente nada impossível para mim. O que é que você precisa que Deus faça por você? É uma cura? É um milagre na sua vida sentimental, emocional. É um milagre na sua família. É um milagre na vida dos seus filhos. É um milagre no seu trabalho. O que você precisa? O Senhor é o Deus do impossível. Ele é maravilhoso para cumprir na nossa vida aquilo que nós precisamos receber dele. Deus também fez o impossível acontecer no ministério do profeta Eliseu. Lembra? Quando ele multiplicou o azeite da viúva para pagar a dívida que ela tinha? E ele também ressuscitou o filho da Sulamita e transformou águas más em águas saudáveis, purificou um leproso, fez o machado flutuar. Olha quantas coisas fez o Senhor. E são palavras que estão lá em 2 Reis 2:12. Também você pode estar lendo essas palavras tudo aí no livro de 2 Reis. O Deus da providência, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas que homem jamais poderá fazer. Existem coisas que nunca ninguém poderá fazer por você, mas Deus fará. Ele é o Deus do impossível. Toma posse, não perca a sua fé. Ore, creia, confie no Senhor e tome posse de tudo aquilo que é impossível para você, mas não é para o Senhor. E que nesse dia, o Deus do impossível abençoe a sua vida e lhe dê como presente, honrando a sua fé. Quero orar para que aquilo que é impossível na sua vida se torne possível. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi escrita para alimentar a nossa fé. E muitas vezes não recebemos porque não cremos. E se crêssemos, teria as melhores bênçãos nessa terra, os melhores resultados. Porque reconhecemos o Senhor como Deus do impossível. Não nos permite duvidar, Senhor, mas nos leve a crer, nos leve um caminho de fé, para que possamos
conquistar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e reconhecer o Senhor como Deus do impossível que age sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e tudo que leva o nosso nome. O Senhor é o Deus provedor de toda vitória. Traga, Senhor, o impossível sobre a vida desses que oram comigo nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Espere o impossível, ele virá. É Deus que trará sobre a sua vida. Deus abençoe.